Senhor presidente dos trabalhos desta sessão, nobre deputado André Siciliano, senhoras deputadas presentes, senhores deputados presentes, funcionários, companheiros e companheiras que ocupam as dependências da galeria, aqueles que nos assistem pela TV Alerj, aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, como o próprio nome está dizendo, define, estabelece diretrizes para a construção da Lei Orgânica Anual, a famosa LOA, que é uma das peças mais importantes de um governo na administração de suas políticas públicas. O artigo 19 trata exatamente da inclusão de demonstrativos que deva conter na lei orçamentária anual. E nós apresentamos uma emenda aditiva que tem o seguinte teor: um demonstrativo, porque fica artigo 19. A lei do orçamento anual incluirá, dentre outros, os seguintes demonstrativos. E nós estamos acrescentando o seguinte: um demonstrativo de pagamentos feitos pelo Estado através do Fundo Estadual de Transporte para a empresa Riocart, que seja discriminado quanto cada concessionária recebeu desses recursos e para qual tipo de subsídio, se tarifa social, se subsídio ao bilhete único ou outros. Ou seja, é uma emenda, primeiro, que trabalha em cima da transparência, exigir transparência nessa relação que existe entre poder público e o empresariado do setor de transportes. E principalmente nesta atual situação, onde a gente está vendo os usuários do transporte do Estado do Rio de Janeiro sofrendo com o aumento das tarifas, sofrendo com a extinção da tarifa social, sofrendo com a restrição de uso da integração através do bilhete único. Ou seja, é uma emenda que busca trabalhar e corrigindo o que existe hoje no sistema de transporte do Estado do Rio de Janeiro. E o demonstrativo proposto na emenda se trata do requisito mínimo para o acompanhamento social, planejamento e controle estatal dos repasses de recursos efetuados pelo poder público às empresas privadas de transporte público. São informações mínimas para conhecermos o sistema de transporte público, que sabemos está entregue à vontade dos empresários, dos lucros, à vontade do lucro dos empresários e distribuição de muita propina. O domínio da bilhetagem única pelos empresários de ônibus por meio da empresa Riocart é ilegal e, finalmente, a Justiça reconheceu isto. Quem tem acompanhado o noticiário hoje, ontem, por exemplo, o Ministério Público Federal caçando exatamente direitos da FETransport dela existir, como tem existido até agora, inclusive com a afirmação tácita de que a FETransport tem se constituído no Estado do Rio de Janeiro um dos principais pilares da corrupção que graça esse nosso Estado. Ninguém conhece os recursos que passam pela FETransport e que deveriam ser geridos para ofertar melhor os transportes. Quando a gente fala ofertar melhor os transportes, significa dar para o usuário transporte pontual,
transporte com segurança, transporte confortável e, acima de tudo, com preço acessível. É isso daí o que se deseja, é isso daí o que se quer, que haja transparência, é isso daí. É inadmissível que a FETransport, administrando o sistema de bilhetagem eletrônica, não presta uma conta sequer ao Estado. E o Estado também faz de conta que não existe. Ou seja, não há o mínimo controle sobre o sistema de transporte que existe no Estado do Rio de Janeiro e que tem deixado os usuários não só insatisfeitos, mas às vezes até indignados a forma como ele tem sido tratado com tanta perversidade. E mesmo caso repasse dos subsídios das estatais, também não temos nenhuma informação sobre quanto cada concessionária de transporte e empresas de ônibus e van recebem de recursos públicos, que passam também pelo Caixa do Rio Cardo. Ou seja, nós temos que ter uma compreensão. Esta Casa Legislativa, atualmente nós estamos funcionando aqui uma comissão parlamentar de inquérito, exatamente para verificar a situação do sistema de transporte no Estado do Rio de Janeiro. O que a gente tem ouvido, visto e assistido são verdadeiras imoralidades na condução da política pública de transporte do Estado do Rio de Janeiro. Então, o que nós estamos querendo com essa emenda, no mínimo, é uma transparência. Queremos, se é o Estado que está subsidiando, se é o Estado que está dando dinheiro exatamente para os transportes, no fundo, para o empresariado dos transportes, que esses recursos sejam prestados contas. Nós não temos noção. A caixa preta tem que ser aberta, e ela ser aberta é através da transparência das ações, das atitudes, desta relação que existe entre o Estado e o empresariado dos transportes do Estado do Rio de Janeiro. A nossa emenda é uma emenda que pede única e exclusivamente que passa a constar na lei orçamentária anual a exigência da prestação de contas, da apresentação de resultados e mostrar para todos como que funciona de fato o sistema de transporte no Estado do Rio de Janeiro. É neste sentido que eu solicito dos demais deputadas e deputados desta Casa o voto sim, o voto aprovando esta emenda, que é uma emenda, no mínimo, de alcance social e que busca dar respostas à sociedade que está ali fora, exigindo uma tomada de atitude desta Assembleia em relação à forma como tem funcionado o sistema de transporte público no Estado do Rio de Janeiro. Neste sentido, solicito e peço o voto sim a esta emenda. Eram essas considerações que eu gostaria de falar.